E a gente está aqui hoje com o Niso Neto, que é dublador, é ator, fez uma das primeiras versões lá do... Se não a primeira, do seu Ptolomeu, né, que depois acabou sendo interpretado por outros personagens. Tem vários filmes e desenhos que vocês já assistiram e já ouviram personagens famosos falando que quem faz a dublagem é o Niso Neto, filho também de um gênio do humor brasileiro, o cara que conseguiu fazer o Madison Square Garden rir de piadas em português, já que o Chico Anísio estava lá fazendo o show dele em português, e inclusive um cara que é muito citado por mim aqui, que é o personagem dele, que seria a imagem e semelhança do Bolsonaro e do Paulo Guedes, que é o Justo Veríssimo, que odeia pobre, e quanto mais pobre, mais ele quer que vá para longe. Seja bem-vindo, Niso, para esse papo comigo, com meu amigo Guga Noblar, e vamos embora, como diz aqui no Nordeste. Gente, é um prazer enorme, cara, estar aqui com vocês, uma honra, né, para mim. Porra, eu sou fã. Vocês são foda, né? E, porra, nem acredito que tô aqui, cara. Tô realmente muito feliz. Obrigado mesmo. E você sabe que eu tenho essa coisa com o Nordeste também, né? Eu nasci no Rio, mas o sangue nordestino aqui ebule, né? Nas minhas entranhas. Eu amo o Nordeste e o povo nordestino é sensacional. Galera do Nordeste é muito show. Aqui é time Nordeste mesmo. Inclusive, eu também tenho sangue nordestino. Meu pai e minha mãe são de Recife. Sério. E aí, agora, como um bom descendente de nordestinos, eu fiquei sabendo aí, sua mulher, ela é uma psicóloga educadora sexual, e ela contou aí pra gente que você tá muito animadinho nesse tempo de pandemia. Pandemia rolando e você em casa ali... Não, ela disse primeiro que ele estava desanimadinho e depois ficou animadinho. Como é que foi essa transição aí? É bem melhor ficar animadinho, né? Com toda certeza, cara. Olha, isso eu posso te garantir. Viu? Em todos os sentidos. Para os dois lados, com toda certeza. Mas eu estava muito caidinho, cara. Eu comecei a ver que tinha alguma coisa estranha. Porque, como o Tati falou, eu sou muito tarado mesmo. Eu sou um cara que... Eu penso muito em sexo, sabe? E me lembro até que eu estava vendo uma matéria, não sei se foi na MTV, tem muito tempo isso, que era um pessoal fazendo uma enquete na rua e perguntando assim para o pessoal, quantas vezes por dia você pensa em sexo? Né? A gente viu que as pessoas realmente pensavam muito em sexo. E eu falei, se me fizesse essa pergunta, talvez seria mais fácil computar quantas vezes eu não penso em sexo. Muita coisa me remete ao sexo, muito louco. Eu comecei a notar que estava estranho, cara. Eu estava com a minha libido muito caída, sabe? E não estava realmente me interessando por o assunto. Essa foi, como falam os americanos, o red flag, né? Foi aquela bandeirinha, aquele sinal que, opa, tem alguma coisa aí. Aí procurei ajuda, cara. Médico, encontramos uma doutora maravilhosa, doutora Carol Amparo, falo aqui o nome dela, porque ela é fantástica, da Bahia. Baiana boa. De Jequié. E, porra, cara... Perto da minha terra, inclusive, Jequié. Ela deu um... Era hormônio, velho. Hormônio, reposição hormonal. Testosterona. Virei um animal, uma coisa de louco. Tati até parou aqui para ver. Ó. Se tivesse aqui no Nordeste, você ia tomar uma garrafada. Que eu expliquei para a Tati. Ela até contou no nosso papo anterior que a indústria farmacêutica queria inventar o Viagra feminino, mas não existe. É porque ela nunca viu as garrafadas que vende. Você já deve ter ido na feira com seu pai quando você era pequeno e você vê que tinha garrafada de tudo. Para dor de cabeça, para diarreia, para febre, para gonorreia, tudo. Não, e tem um. Já viu que é um tônico que é para tudo? Já viu? Tem vários que é para tudo aqui. É a garrafada que a gente chama. Ele cura sem moléstias. Assim, uma coisa cura louca, tudo, levanta tudo, trata tudo. É tudo assim. Agora, nordestino... Por isso que eu falo, olha, falo para vocês abertamente, sem menor problema. Homens, tá estranho, tá se sentindo meio esquisito, procura ajuda, você tem que procurar ajuda. Isso aí pode te dar problema no seu casamento, tô falando sério. A gente deu uma virada bonita, assim, nossa senhora. E, bicho, porra, não tem um... Sexo é bom demais, né? Parar com essa coisa de que... Essa coisa de que não pode dizer que sexo é gostoso, né? Tem isso, né? É culpa dizer que sexo é bom. Qual é o problema? Não vejo problema nenhum nisso. É promíscuo falar isso publicamente. Pode não. Qual é o problema? Né? Você faz em 4 paredes. Né? É de cada um. Nordestino
tem fama, e é um pouco, uma cultura um pouco machista. O Nordeste é um pouco mais machista do que algumas outras regiões. Isso meu pai era um cara extremamente machista. Então, isso que eu queria entender. O meu pai, por exemplo, a primeira vez que eu viajei para fora do Brasil, a gente foi para Amsterdã. O primeiro lugar que eu desci, Amsterdã. Primeiros dias eu ali na Red Light, eu tinha 14 anos. Aí eu olhando para a garota da Vicine, meu pai vira para mim e pergunta: e aí, quer entrar? Cara, eu tinha 14 anos, eu era virgem. E meu pai me perguntou se eu queria entrar ali. Eu dei uma hesitada, e aí depois eu falei. Aí nessa hora que eu dei hesitada, meu pai cortou. Não, então deixa. Mas se eu tivesse falado quero de primeira, talvez. Demorou demais, perdeu a oportunidade. Eu não sei se ele estava me testando, mas tem esse tipo de pressão? Você teve algum tipo de pressão também? Como é que foi contigo? Cara, um pouco assim, né? Eu sou de 64, né? Então, eu com 12 anos, eu perdi minha virgindade com 12 anos numa situação, se você parar para pensar, um pouco semelhante a essa. Eu estava lá, a gente tinha cavalo no Jockey, né? E estava lá na Gávea, ali nas cocheiras, ali no Jardim Botânico, ali na Gávea, e aí chega o filho do nosso treinador, olha para mim, eu com 12 anos, e fala assim: quer comer uma mulher hoje? Eu falei: quero. Acho que sim. Tinha nem penteiro, né? 12 anos. Piroca desse tamanho, assim. Chegamos lá, logicamente, que eram garotas de programa, né? Para minha perspectiva, senhoras de programa, né? E vamos embora, pô. E foi. Não posso nem dizer, cara. Isso eu não posso dizer que foi minha primeira vez. Depois eu tive a minha direitinho, com uma pessoa, porra, legal, que eu conheci. Aquele ali foi, como se falava na época, um rendezvous, né? E é bom falar que nessa época aí em especial, a gente tinha muito essa pressão em relação ao machismo, que o menino ali, 12, 13 anos, já tinha de ser homem. E, inclusive, hoje a gente sabe que isso era errado, mas era algo cultural da época que a gente conta aqui hoje para o público que está ouvindo a gente, vai ficar surpreso, achar estranho, mas na época era o contrário. Se você chegava ali 14, 15, 16 anos e não tivesse ainda perdido a virgindade, era algo cultural e especial aqui para pessoas do Nordeste, como bem o Guga falou, e de outras regiões também, mas especial aqui por causa dessa questão do machismo que o Guga bem ressaltou, sempre tinha aquela chacota, né? Então, é algo realmente que pode surpreender muita gente, mas não era algo diferente da cultura da época. O Guga estava contando aí, por exemplo, 14 anos de idade, ele lá em Amsterdã, o pai aí, vai querer entrar, né, Guga? Perdeu a oportunidade, né, Guga? Mas com o teu pai, rolava quando que você percebia que ele era machista? Em que momentos que você entendia isso? Sim, por exemplo, não gostava de esposa que trabalhasse, reclamava, não queria que a mulher trabalhasse. Isso é uma coisa extremamente machista. Total. E a gente, por exemplo, todo mundo nasceu no Rio, né? Rio, Ipanema, aquela coisa zona sul do Rio. A gente se vestia, muitas vezes, de uma forma e de uma geração totalmente diferente da dele, né? E ele ficava com medo de achar que a gente era gay, pela forma como a gente se vestia, de deixar cabelo grande, e essa coisa toda, sabe? Embora ele fosse um cara extremamente fiel, meu pai era um cara que ele não traía, ele não tinha casos, deve ter pulado a cerca uma vez ou outra, mas não era um cara que, por esse aspecto, que era uma coisa muito da época. Nessa época, anos 50, era extremamente normal o cara ter casos, as mulheres sabiam e fingiam que não sabiam, e o cara tinha garçonnière, né? Chamava garçonnière, era um apartamentinho que ele alugava ali pelo Caixa 2 ali, né, escondidinho, tinha um apartamentinho para pegar as mulheres. E é uma coisa muito cultural, né, cara? Muito cultural. A gente é o Brasil, em geral, latino, a gente é essa coisa latina extremamente machista. A gente é muito machista, cara. Demais. E o humor? Sobre a questão... É machista? Pode falar, Guga. O humor no Brasil, ele é machista? Cara, agora tá mudando mais, né? Porque agora o bicho está pegando, né? Com a internet agora, toda essa coisa de inclusão, feminismo, né? Mas o humor que o meu pai fazia é extremamente machista. Você vê personagens dele, Nazareno, por exemplo, é um personagem nojento que personagem. O personagem era muito escroto. Indiscutivelmente, você não vai dizer que não é engraçado? Claro que é. Você vai ver, você vai rir. É engraçado, mas extremamente machista, super porque ele reproduz personagens do Brasil da época, exatamente, né? Que era aquele... caricatura, né?
Exatamente, bem caricaturado. Como ele fazia, por exemplo, também o personagem do Painho, que era um líder de terreiro de candomblé, que a caricatura dava a entender que ele era gay, mas que no enredo da história ele não se assumia como gay. Eu acredito que até por essa questão da barreira ali que existia também, da questão desse período. Nem precisava, né? Que o personagem ele era tão explicitamente gay, né? Sempre terminava ele levando um garotão pro quarto, alguma coisa assim. Mas, nossa, que nem precisava. Agora, hoje, vamos pensar se a gente for listar aqui quantos personagens ele não poderia fazer hoje. Vou te falar alguns, viu? Com toda certeza, esses personagens todos pintados de preto, isso aí tudo é da merda, cara. Meu pai, por exemplo, ele tinha um personagem no teatro que ele nunca fez na TV, que era o Negão. Ele tinha uns 5 monólogos do Negão. Era o Negão no confessionário, era o Negão no campo de futebol, era o Negão, era o Carioca, o Negão, né, que ele fazia bem, tipo o Zé Tamborim que ele fazia, que era um estouro isso no teatro, coisa que muito provavelmente ele não poderia fazer hoje, né? Sobre essa questão, Nilson, de ser de uma família de artistas, sua mãe também era artista, também era vedete, você tem irmãos que são artistas, que são roteiristas também, seu pai... Inclusive, eu fiquei muito triste quando eu fui no Ceará. Eu não vi tanta coisa em Fortaleza do Chico Anísio. Tanto que eu até perguntei quando eu cheguei lá. Eles me falaram que em Maranguape parece que tem um museu, mas mesmo assim não é algo tão grandioso do tamanho que o seu pai tinha. Coisa bem simples, bem singela. Tem em Fortaleza, tem o Zebrinha, comediante. Ele tem o Teatro Chico Anísio, e tem um museuzinho, mas uma coisa bem singela, assim, você vê que é feito com muito carinho, mas uma coisa simples, realmente, não tem uma coisa. Eu tenho alguns projetos, e infelizmente eu não posso aprofundar aqui, mas vocês vão ver, para manter a chama e manter o nome do velho aceso, porque não pode, né? Eu já vejo gente de 16 anos falar, quem é Chico Anísio? Tipo, isso não pode acontecer, não é verdade? Não, claro que não. A gente não vai deixar. Essa família de artistas, a pressão para você ser artista aconteceu ou foi natural? Como é que surgiu essa ideia de ser dublador, de ser roteirista, de ser ator também? Cara, é aquela coisa, né, gente? A influência é muito grande, né? Quantos filhos de médico você vê, né? Normalmente os filhos eles tendem a muitas vezes seguir, ou então diversifica totalmente, né? Mas é uma coisa muito comum. Então, uma coisa que foi tão assim natural, cara, eu não posso nem dizer quando eu decidi, né? Mas assim, um lado também bastante difícil, meu pai não queria, né? Meu pai, o cara fez muita pressão para eu não seguir a carreira, o que foi uma coisa assim, bastante difícil. Mas eu fui firme e segui em frente. Agora, você está perguntando em relação à dublagem, eu tive uma coisa assim que foi muito boa, assim, uma coisa que eu agradeço muito a genética nesse sentido, que eu fui muito feliz, assim, porque eu realmente herdei essa coisa vocal do meu pai, e que eu posso dizer, cara, eu falo para vocês sem banca, tá? Não estou falando querendo tirar uma, mas, cara, eu sou pau a pau com ele, assim, de fazer voz, sabe? E isso foi uma coisa aí que eu comecei, quando eu notei muito cedo essa habilidade que eu tinha, comecei a me interessar muito por isso, comecei a imitar a voz de desenho animado e tal. E aí, pô, dublagem é um campo perfeito para voz, né, cara? A dublagem, ela substitui o rádio, né? No sentido da dramaturgia, né? O rádio virou uma coisa só de comunicação, de serviço, e tanto que a galera do rádio teatro, que fazia rádio novela e tal, muitos, né, migraram para dublagem. E aí, cara, eu comecei a me interessar, e aí, logicamente, já dentro praticamente do meio, né? Conheci algumas pessoas, fui entrando, mas foi bem difícil, cara, a dublagem foi bem difícil para mim, para aprender, né? Assim, tecnicamente, embora, como eu te falei, eu tenha assim, o dom da voz, de fazer muitas vozes, mas a dublagem é muito técnico, né? E aquela técnica foi muito difícil para mim, para eu aprender. E dublagem paga por hora, então tudo com muita pressa, né? Você não tem tempo de nada, né, cara? Dublagem, você entra e faz. Você não vê o filme antes, você não vê o texto antes. É uma coisa de louco. Então, eu demorei um pouco para pegar esse pique. Claro. Demorei quase uns 2 anos, cara. Mas a persistência é aquela velha história, né, cara? Quando você quer realmente uma coisa... Eu poderia ter desistido. Normalmente, uma pessoa teria desistido no primeiro ano, sabe? 1 ano já fazendo aquela porra e fazendo só pontinha, sabe? Não, fui em frente, fiquei ali mais um e... Bum! Consegui.
Foi duro. Se você tivesse que dublar, fazer um personagem, uma dublagem de desenho animado do Bolsonaro, sei lá, inventar uma voz para o Bolsonaro em desenho animado. Se é possível, seria mais ou menos como? Assim, dá para... Cara, não precisa, porque ele já tem, né? O Bolsonaro... Tá o quê? Aquela língua presa, né? Tem aquela língua presa, né? Tem aquela linguinha fora assim, né? E baba muito, né? O Bolsonaro baba muito, né? E eu tenho muito nojo dele, assim. Ele parece um lagarto, parece... Eu acho que ele já tomou a vacina e tá virando jacaré, né? Que ele tá cada vez mais... Não tá cada vez mais... Caralho, bicho. Ele é muito bizarro, cara. O Bolsonaro é muito, muito bizarro. Essa era aí de Bolsonaro, os atores, os artistas, eles estão sendo muito alvo desse governo, né? Ele teve lá a Regina Duarte, ele tem agora esse loirinho lá, o Mário Frias, né? No papel de secretário, mas ele reduziu já a importância do ministério para secretariado. O que você está achando aí desses ataques do Bolsonaro e desse pessoal que ele tem colocado para lidar com cultura? Cara, acho que faz parte desse, não diria um plano, a gente sempre imagina um grande plano, não, mas faz parte de uma, como se fala hoje em dia, de uma narrativa, né? Tá na moda esse termo, né? Que é, cara, você achatar a cultura. Esses caras, eles não querem gente inteligente, né? Porque gente inteligente reivindica. Eles querem gado, eles querem gente burra para eles poderem manipular e continuar esse esquema que vem sendo assim desde os vice-reis, né? Essa porra aqui no Brasil, isso não é de Lula para cá, pelo amor de Deus, já se rouba nesse país aqui desde sempre e descaradamente, né? Não é uma coisa como é nos Estados Unidos, que tem corrupção, no Canadá, lógico que tem corrupção nesses lugares, né? Mas não é essa cara de pau que é aqui, essa coisa, né, escancarada que vai à imprensa todo dia, e a gente vai levando, né? O brasileiro meio que já meio que acostumou a ser assim, né? É muito louco, cara, é uma coisa muito surreal. Partindo para o lado aí da dublagem, a gente sabe que duas áreas têm crescido muito juntas, né? A questão da dublagem no Brasil e da deepfake. A gente tem um amigo chamado Bruno Sartori, que ele tem viralizado aí com aqueles vídeos que aparece o Bolsonaro cantando algumas músicas, e quem faz a voz de fundo é o Felipe Berlim também, que faz imitações também. E a gente sabe que dentro da própria dublagem tem personagens ou pessoas, a gente pode dizer assim, que se destacam bastante. Aqui no Brasil tem um cara que eu já fui, inclusive, para eventos aqui em Aracaju com ele, que é o Wendel Bezerra, que ele é o dublador do Goku, é o dublador do Bear Grylls, e ele tem esses personagens marcantes. E você também tem alguns personagens marcantes. Para mim, é o personagem do Matthew Broderick, lá no Curtindo a Vida Doidado, e o Presto, do Caverna do Dragão. Para outros, são outros personagens. Eu queria que você falasse um pouco nisso, sobre esse leque de dublagem de personagens que você dublou, continua dublando, e, se puder também, algumas coisas que tem para vir aí muito em breve também, para o público que está acompanhando a gente. Cara, é muito louco. Essa coisa da dublagem é um mundo muito fascinante, né? Você entra, você está meio que em Hollywood, mas não está, sacou? Tem dubladores, por exemplo. Agora acabou um pouco isso, né? Mas antigamente tinha muito dublador estrela. Não com estrela, com banca, não falava, não cumprimentava. Eu falava, querido, você só dubla. O cara mesmo é lá, entendeu? Tem outro que dubla na França, tem outro que dubla na Itália. Você só é a voz do George Clooney, você não é o Bruce Willis. Aqui, no Brasil, né? Na França tem outro, na Itália tem outro, na Alemanha tem outro, no Japão tem mais 30, entendeu? Você é aqui. Então, meio que... Mas, ao mesmo tempo, você entra no mundo, cara, nesse mundo que é muito específico, né? Que é o mundo dos animes, né? Porra, o mundo dos tiras, né? Em filme dublado não tem policial, tem tiras, né? E tem frases que você só vai dizer num filme dublado, né, cara? Quando é que eu vou chegar numa novela, numa peça, e vou falar Polícia de Nova York, abra? Nunca, só no filme dublado, não é não? Não é verdade? A não ser que a novela seja América. Muito difícil, mas né? Parar no FBI, né? Ou então, vamos, né? Caras, vamos ali. Exatamente, é muito fascinante tudo isso. Isso aí realmente é incrível. E então tem esses filmes, né, cara? São incríveis que eu fiz. E muitos, te falo assim, feitos de forma, eu não diria displicente,
Mas dublagem, como eu falei, cara, você não recebe o texto antes, você sai de casa, você não faz ideia do que você vai fazer. Eles não falam nisso, quinta-feira aqui, o filme é tal, tá? Ninguém fala, quinta-feira, tal hora, você chega lá, e aí você vai ver o que é, né? Não vê o filme antes, o diretor te explica mais ou menos o que é. Então, de repente, como foi, por exemplo, Curtindo a Vida Doidada, um filme que fez algum sucesso no cinema, né? E foi, pá, essa coisa toda, né? Mas o Curtindo a Vida Doidada é um filme de sessão da tarde, não é verdade? É um filme que bombou realmente na sessão da tarde, né? E a gente nunca imaginou isso. Eu fui lá, gravei aquilo, cara, num período assim de um dia, depois voltei no dia seguinte por mais 2 ou 3 horas para terminar. Então a gente faz aquilo, provavelmente posso ter feito outras coisas naquele mesmo dia, saindo de lá, corri para outra coisa. Então, tem coisas que você não tem a dimensão, né? Tem coisas que sim, você vai fazer aquele desenho da Pixar, porra, você já sabe o que é. Mas tem coisas que você sabe, que você faz. Caverna do Dragão é a mesma coisa, ninguém imaginou que aquilo ia virar uma. Uau, isso muito graças ao mundo geek, né? Também, né? Muito ao mundo nerd geek, que é o que fez a dublagem realmente vir para o mainstream, né? A dublagem antigamente era uma coisa extremamente obscura, feito por um mercado muito menor. Quando eu entrei em 83, era um mercadinho, era filme para TV, séries e desenhos para TV e 2 ou 3 por ano para cinema, né? Hoje, com o streaming, cara, tudo, absolutamente tudo é dublado. Então, o mercado, uau, cresceu muito e graças à internet, né, muitos fãs, cara, como você falou, o Wendel. Pô, o Wendel Bezerra é uma celebridade, cara. O cara tem 1 milhão de seguidores no mundo. E eu já fui para eventos com ele e as pessoas fazem fila para tirar foto. Nossa Senhora! Guilherme Briggs e... Nossa, agora, hoje em dia. Iso, qual que foi o mais difícil de dublar? Imagino que tenha sido algum desenho animado e responde fazendo a voz desse personagem mais difícil, né? Responde com a voz dele. Qual que é o mais complicado e por quê? Cara, não vou dizer que tenha tido um... Não, mas faz com a voz dele. Faz com a voz, sei lá, se achar mais fodão. Pode ser o do desenho animado, talvez. É massa ver o cara que faz a dublagem fazendo a voz, cara. Fica maneiro demais. Não, eu vou fazer, mas nesse caso específico, eu não vou dizer que tenha no que eu me lembre, assim, um projeto em si, aquele filme e tal, mas uma coisa que é bem difícil. Anime, por exemplo, é bem complicado, porque vem em japonês em geral, né? E japonês é muito diferente, né? Da forma que a gente fala, né? Então, exatamente. Meu cunhado é geek. E ele assiste lá o tal de One Piece, que é um seriado até que tá um anime que é bem famoso. Inclusive, o Niso, queria até agradecer aqui nessa live. Ele mandou esses dias um compilado de áudios de personagens que ele dublou para os meus cunhados, que são desse mundo geek. E eu vejo ele assistindo, às vezes, esses One Piece lá e você não consegue ter a quebra do sentimento, do tom, da palavra, tudo uma coisa só. E anime ainda um pouco melhor, porque é animação, né? Então, normalmente, aquele boneco meio chapado e tal. Agora, pior é filme, né? Filme japonês é pior, né? Porque a forma deles falarem é muito, muito diferente. Então, nada encaixa, assim, de entonação, interpretação, fora as coisas que o cara abre a boca 6 vezes para dizer não e... Porra, vem uma frase enorme, o cara bate 4 sílabas. Porra, bicho, aí... O tradutor também, coitado. Os caras é tudo meio robô, né? Não tem tempo, ganha super mal e tal. E agora, porra, já que você está falando de vozes, por exemplo, uma coisa, por exemplo, que posso dizer que está no meu top 10 de dublagem, eu vou fazer aqui, vocês vão reconhecer. Olá, meu nome é Doug. Acabei de te conhecer e já te adoro. O meu favorito é o Presto. O meu favorito é o Presto. Gosto muito do Presto também. Você era nerd nisso? Você era nerd porque você... Na escolinha do professor Raimundo, você era o nerd. No desenho, você é o nerd, que é o mago. Você tem um pouco esse perfil na vida também? Cara, olha só, eu fui o pior aluno possível, né? Eu, como aluno, assim, fui um desastre. Pra você ter uma ideia, o melhor lugar onde eu me saí, a escola que eu me saí melhor foi a escolinha do professor Raimundo. Ali eu posso ver realmente que eu fui bom. E fora isso, velho, pra você ter uma ideia, eu repeti a 6ª série, que hoje seria fundamental, né? Antigamente a gente chamava de ginasial, né? Eu repeti a 6ª série 2 vezes. Eu repeti, fiz de novo e repeti. Eu consegui isso, essa façanha.
Mas você era ruim no quê? Matemática? Era o quê que era? Tudo. Até educação física era ruim. Tem uma ideia. Foi aluno de problema, era um aluno bem problemático. Foi aluno bem problemático. Foi bem difícil, assim. Você falou que o Chico Anísio, ele não queria que você tivesse ido para o meio artístico, ele queria que você tivesse feito o quê, então? Cara, uma coisa estranha, porque eu era assim, tão mau aluno, que o normal seria ele falar assim, deixa esse moleque ser artista mesmo, cara, que pelo menos tentasse alguma coisa na vida. Ele queria que eu fosse advogado, de qualquer jeito. Mas imagina eu, aluno, do jeito que eu era, fazer uma faculdade de Direito, meu amigo, encarar 6 aninhos de Direito. Não ia ser bom, né? Não ia ser bom. Eu tô nessa, Vinícius. Eu tô nessa. Você eu tô estudando Direito, eu tô nessa aí. Saí do curso de História, fiz especialização em Ciência Política, aí achei pouco, agora eu tô fazendo Direito também. Cara, tô nessa. Quem gosta de estudar, eu gosto de estudar coisas que me interessam. Aí nesse caso, eu sou nerd. Aí, se a gente for falar das coisas que eu faço, das coisas que me interessam, aí sim. Né? Mas, infelizmente, escola não é assim, né? Foi duro, foi difícil. Agora, e o reality show que a gente acabou falando com a sua mulher, aquele Power Couple lá, cara, o que você achou de participar? O negócio ficava o dia inteiro quase te gravando. Era meio xarope, assim, durante a gravação, ou era da hora? Como é que você achou disso? Porra, cara, sensacional. Foi uma experiência que, porra, esse é aquele tipo de experiência, assim, que pouquíssimos têm, né? Pensa um pouco, você entrar num reality show desse clássico, né? Reality show de confinamento, onde você vai para uma casa com várias pessoas, tem que fazer aquelas provas, aquelas coisas todas. Isso é classicão, né? E, pô, quem não tem vontade de viver um negócio desse, de ver como é que funciona a máquina por trás disso, né? Embora a gente só tenha acesso assim até um ponto, mas dá para ver bem, né? Isso que você falou, cara, não, é tudo, cara, eles te deixam totalmente à vontade, não tem nada eles não te dirigem a nada, eles não te estimulam, assim, no sentido de eles poderiam chegar e falar assim, olha só, cara, você vai dar mole, você vai deixar barato, você viu o que aquele cara falou? Não deixa barato, eles nunca fazem isso, nunca. Agora, o negócio ali é a edição, né? Eles contam a história pela edição e eles fazem o que querem na edição. Na edição, eles moldam os personagens que eles querem, do jeito que eles querem, né? Então, tem gente que se passa como maluco que não é, tem gente que se passa por filha da puta que não é, porque os caras só botam o que vai interessar eles para contar aquela história, né? Mas te sacanearam? Puseram uma imagem boa ou ruim para você? Não, o que você achou? Não, eu fiquei um pouco apagado assim durante um tempo, porque eu, ingenuamente, achei que só fazendo humor eu ia me sobressair. E o público de reality show não gosta de humor, o público de reality show gosta de briga, entendeu? Ele não quer ver gente fazendo gracinha. E eu deveria ter sido mais agressivo em alguns momentos e falando assim, é um show, né, cara? Reality show, é um programa de entretenimento. Eu devia ter brigado mais, estou falando assim de uma forma bem explícita, devia ter me metido mais em treta, com certeza teria aparecido mais, entendeu? Eu só comecei a ter mais destaque depois que a galera foi saindo mais e foi ficando menos gente na casa, mas como a minha personalidade não é de brigar, né? Mas é aquela coisa, cara, entretenimento, tem muitas vezes fazer um personagem, sabe? E eu acho que eu vacilei um pouco nesse sentido. Mas não acho que eles tenham sido, vamos dizer assim, escrotos. Eles fizeram realmente uma edição, botaram a Tati muitas vezes. A Tati, por exemplo, fez um personagem que tinha um nome lá que era Jaque a Rica. Então ela botava um chapelão e vinha com uma tacinha de Prosecco, sem ter Prosecco, né? Fingindo que era Prosecco, fazendo lá a dondoca. E os caras em nenhum momento colocaram Jaque a Rica, colocaram como se ela fosse assim, entendeu? Então ela ficou meio de dondoca, ficou meio de maluca, dondoca, não colocaram como personagem, tá entendendo? Isso faz parte da forma como eles contam a história. Isso o enredo que eles querem contar. O enredo que eles querem contar. Você tem que pensar que aquilo ali não é uma experiência antropológica, científica de seres humanos, não. É um show de entretenimento, para divertir, entendeu? E eles fazem isso mesmo. E a gente sabia, todo mundo sabe que mesmo no contrato vem, né? Vem uma cláusula falando vamos editar do jeito que a gente quiser. Topa? Vamos lá. Ô, Niso, mudando um pouco agora de assunto, você falou sobre a questão das companheiras do seu pai, que ele sempre, na maioria das vezes, como você diz, ele se mantinha fiel ali, só que ele tinha a questão do machismo, não gostar que a mulher trabalhasse. E com relação a Zélia Cardoso, que inclusive todo mundo pega no pé do seu pai por causa disso, porque a Zélia Cardoso literalmente ferrou todo mundo, a palavra
mais educada que eu vou utilizar aqui é essa. Para quem não lembra, pesquisa sobre o governo do Fernando Collor, quem foi Zélia Cardoso, e como é que o Chico Anísio conheceu e casou com a Zélia Cardoso, e como ela convenceu, inclusive, ele a morar fora. Vocês que eram filhos aí, entendia ali aquela situação da economia naquele momento, não entendia. Como é que era ali o pessoal criticando a Zélia e você sendo filho do Chico ali sabendo disso? Cara, eu já era adulto, nessa época eu já era adulto. E, assim, o que levou realmente meu pai a se casar com a Zélia e ter 2 filhos, né? Você pode até ter uma relação durante até um tempo. Ter 2 filhos é uma coisa que você sela, viu, né? Mas meu pai, que é um pai presente, né? Eu jamais iria abandonar, né? Isso é uma incógnita, isso é uma coisa que realmente, de vez em quando, a gente se pega na família ainda se perguntando, né? Porque é uma coisa que ninguém entende, é uma coisa que realmente que eles eram 2. Eu entendo muito, eu e Tati, nós somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas bem diferentes, mas nós nos encontramos em alguns aspectos, entendeu? Provavelmente, a minha teoria é que ela deve ser um fodástico, né, velho? Porque... Não, falando sério, porque, assim, eu gosto dela, ela é muito dos meus irmãos, cara. Ela é uma pessoa legal, assim, mas é uma pessoa totalmente fora de um mundo, totalmente diferente. Sim. Não é uma pessoa bem-humorada, a gente é uma família de loucos, só tem maluco na nossa família, quando a gente se junta, é um bando de maluco. E nada a ver com ela, assim, nada a ver, ela não é uma pessoa bem-humorada, não é uma pessoa que mesmo dentro daquele mundo, né, muito diferente de que ela veio, que ela vive, né, tem gente que ainda, né, cara, ela não, assim, conseguia direito, embora eu nunca tive treta, não tive problema nenhum, absolutamente nenhum com ela, mas era uma pessoa realmente... Tipo, não falava assim, as pessoas quando viam vocês na rua, no tipo, confundia não, pensando que ela era mãe, sua mãe lá ferrou todo mundo aqui, ó, vai lá falar com sua mãe para... Não. Volte e meia, as pessoas na rua, elas não falam muito, né? A Zélia, por exemplo, não pegou nessa época, não existia internet ainda, mas só mais para o final, né? Quando eles estavam já morando nos Estados Unidos, como que começou a internet? Por volta de 99, por aí. E 90, na verdade, 97, 98, por aí. Mas as pessoas não falam muito. Agora, essa coisa dele ter ido para lá, foram 2 coisas. Ele estava realmente desgostoso, estava muito desgostoso com a Globo, estava numa relação muito ruim, foi naquela época da gestão da Marluce, e se dando muito mal com a direção da Globo, enfim, várias questões aí, né? E ela, por sua vez, estou falando, engraçado que eu falei agora que as pessoas não falam muito, né? Para mim, realmente, nunca ninguém falou. Algumas pessoas perguntavam assim, por que houve com teu pai, cara? O que deu na cabeça dele e tal? Mas nada de chegar e falar, assim, sabe? Mas ela, por exemplo, ela foi hostilizada muitas vezes aqui no Brasil, e tanto que ela botou muita pilha, incentivou muito ele a ir para ela ir também, porque ela não estava aguentando, porque foi barra pesada, assim. Tanto que depois de um tempo ela tentou voltar para o Brasil, ficou 6 meses aqui, não aguentou por isso, por gente na rua o tempo inteiro hostilizando. E deve ser pior do que o Bonner está passando hoje, né? Para o público que vai estar ouvindo a gente, não vai entender nada sobre isso, é basicamente o seguinte: ela assumiu como ministra do Fernando Collor de Mello e ministro da Fazenda. Ministro da Fazenda. Isso, e sugeriu que se penhorasse, digamos assim, todo o dinheiro que tivesse na poupança, ou pelo menos parte, né, do dinheiro da poupança dos brasileiros, por um determinado período, e esse dinheiro supostamente seria devolvido depois, corrigido. Só que o problema é que o Collor, durante a eleição, falou que quem faria isso era o Lula, e não avisou, inclusive, para os brasileiros, quando a Zélia foi postada como ministra, que eles fariam isso. Eles simplesmente fizeram a coletiva e falaram, a partir de agora é isso. Inclusive, teve a questão também da desvalorização, também da questão das quantias e tudo mais, e aí gente que é dinheiro guardado na poupança ficou à mercê da vontade do governo de devolver o restante e criou esse clima todo de hostilidade em relação a Zélia Cardoso. Foi um horror, porque um negócio engraçado que o meu pai falou, inteligente que só, do jeito dele, né? Ele falou, o problema ali foi que eles não souberam
distinguir o investidor do especulador. Ele tinha que pegar a galera que especula, a galera que usa a poupança para quantias enormes, entendeu? Ou será que existia alguém que usasse poupança para fazer, né? Mas não pegar o coitado do cara que vivia daqueles jurozinhos ali. Teve muita gente se matou, né, cara? Porque Sim. O cara vivia daquele jurozinho para pagar o aluguelzinho dele, para pagar lá as contas dele, e de um dia para o outro tiraram tudo, foi 70%, uma coisa assim. Pagaram depois, foram pagando depois, mas, bicho, depois não, né, cara? Depois, foi um horror, cara. E é bom lembrar outro ponto também, você falou da poupança, Nilson, que as pessoas hoje sabem que a poupança rende no máximo 0,5% ao mês. Lá no início da década de 90, rendia muito mais, dependendo de quanto você colocasse, o tempo de aplicação, rendia muito mais. Tinha gente que vivia desse rentismo. Vivia disso. E nossa, foi terrível, cara. Foi bravo. Você falou, Niso, do tempo ali da Globo, daquele tempo ali que teve como é que era? Era Marluce? Como é que era o nome? Era Marluce, que era diretora até do programa da Xuxa, e ela virou diretora artística, foi isso da Globo nesse período? Você está confundindo a Marlene Matos. A da Xuxa foi a Marlene Matos. Marlene. Não tem nada a ver. A Marluce Dias, esqueci o sobrenome dela. Foi quem assumiu depois do Boni. Entendi. Quando o Boni saiu, entrou a Marluce. Quando saiu o Boni Pai, entrou ela. Não é o Boninho que você está falando, é o Boni Pai. Não. O pai do Boninho, que era diretor, era o vice. O pai do Boninho é o Boni, que era vice-presidente de operações da Globo. Era o cara que mandava toda a programação da Globo. Foi o cara que elegeu o Collor. Pode procurar assim na internet, vocês vão achar. Mas o Chico Anísio, a relação era muito boa com ele, né? Com o Boni Pai. Maravilhoso. E aí foi aí que entrou uma fase em que limaram alguns programas, se eu não me engano, do Chico. Mas conta pra gente como é que foi isso. Ficou uma mágoa com a Globo por conta disso? Ficou, porque meu pai foi um cara que, pode-se dizer que foi um dos caras que fez a Globo, né? Ele entrou ali, ele arriscou a Globo, as pessoas riam, né? A galera do mercado falou, vocês estão numa piada, você vai sair aqui da Excelsior, vai sair da Tupi, para ir para essa brincadeira que esses caras estão fazendo no Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, vocês estão loucos, cara. E eles foram e investiram, né? O meu pai falou, Boni e Walter Clark. Porra, já tinha trabalhado com os dois. Walter Clark foi o cara que foi sócio do meu pai no primeiro programa dele, o Chico Anísio Show, né? Que eles fizeram uma produção independente, isso em 50 e pouco, no início da TV, e foi o que fez eles estourarem. O Chico Anísio virou Chico Anísio depois desse Chico Anísio Show que eles fizeram na TV Rio, e o Walter Clark foi o cara que era o cara da grana, era o cara que vendia os espaços dos comerciais. Então, tendo o Walter Clark, já sabia que o Boni era um gênio, falou, opa, vamos me grudar nesses dois aqui. Não deu outra, né? Então, ele foi um dos caras que, pode-se dizer, que fez a Globo, né? Durante anos e anos, campeão de audiência, tudo que ele fazia na Globo dava certo e tal. Então, cara, com essa mudança, começou a vir comitê para assistir o programa dele, para aprovar o piloto do programa dele, quando na época do Boni, o Boni aprovava sem ler o projeto. Falava, não, Chico, meu pai falava 10 minutos, falou, ok, não, cara, nem lê isso aqui, não, pode levar isso aqui. Tá aprovado, pode fazer. E foi uma mudança muito grande, né? Estava acostumado a trabalhar nesse esquema, daqui a pouco vem um bando de burocrata, um bando de executivo para analisar o programa dele, foi ficando pau da vida e bateu de frente, né? Bateu de frente, e aí, ao mesmo tempo, começou uma coisa que foi muito ruim para ele. Isso é uma coisa que todos nós, filhos, tentamos tirar da cabeça dele, não conseguimos, que era parar de falar merda na imprensa. E começou a usar a imprensa, coisa que ele nunca fazia. Ele sempre foi um cara extremamente elegante na imprensa, sempre muito inteligente, muito, né? E começou a usar a imprensa para brigar publicamente. E isso não foi bom, cara. Isso foi bem ruim para a relação dele com a Globo. E depois, no finalzinho, conseguiu virar isso, mas foi bem ruim, assim. Foi bem... Mas teve bem mal. O próprio Zorra Total, quando começou, tinham vários quadros que eram personagens do seu pai. Depois ele saiu, aí voltou depois com o quadro do Alberto Roberto, que era um personagem muito engraçado, e também do João Carneiro, o vampiro brasileiro. Minha vingança será maligna. Era muito engraçado. O Zorra Total no início era dele e do manga, né? E diz ele, Chico Anísio, que supostamente o Maurício Sherman, deu um golpe. Pegou o programa para ele, e aí brigou com meu pai, tirou a escolinha do programa
tirou o Chico Anísio do programa, pegou o programa, ele transformou naquela coisa maravilhosa, né? Ele transformou. E depois fizeram as pazes, ficaram amigos de novo, fizeram as pazes, e foi quando ele fez o Bento Carneiro, que, por sinal, fui eu que criei aquele quadro. Falei, pô, vamos fazer um quadro que é o Bento Carneiro liderando lá uma... Ia ser um plenário, a ideia seria um plenário. Ele é mineiro, né, Niso? O Bento Carneiro é mineiro. Ele é mineiro. Vampiro brasileiro. E com todos os monstros famosos, Frankenstein, Drácula, Múmia, Homem Invisível, todos aqueles monstros famosos, ele liderando lá e fizeram o quadro, foi bom, cara, foi um sucesso, foi bom. Mas era um dos meus favoritos, o Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, minha vingança será maligna. Era demais. Bento Carneiro, toda a infância da gente, foi um dos personagens favoritos de todos nós que... E ele era banguelo, viu, Guga? Tem de lembrar isso, que ele era vampiro de um dentinho só também. Ele tinha dois, mas tinha dente podre no meio, tinha dente preto no meio. Agora, Niso, você acha que rolou um problema com essa Marlúcia aí? Afinal, foi ela? Você acha que criou o problema? Ou você acha que foi consequência um pouco do Chico Anísio ter resolvido bater de frente, ter usado a imprensa? Você acha que virou uma bola de neve? Ou ela implicou um pouco? O que aconteceu? Não, o negócio veio depois. Eu acho que o negócio da imprensa foi uma... Começou assim, muita mudança. A gestão mudou muito a filosofia da empresa. E a Globo sempre foi uma empresa muito paternal, né? Que mantinha aqueles funcionários por anos, ganhando aqueles salários astronômicos. Como eu falei, vários projetos ele mostrava para o Boni não queria nem ler, nem... Afinal, ele nem escrevia mais projetos, já vinha com a ideia, falava, o cara aprovava, entendeu? Ou mandava mudar uma coisinha aqui, outra ali, uma bobagemzinha, sabe? Sempre. E quando entrou a Marlúcia, mudou demais, ela veio com esse conceito de empresa mesmo, né? Foi quando a Globo realmente começou a virar uma empresa. Foi aí que começou, né? E aí vinha com junta de pessoas para assistir o programa. Isso foi deixando ele cortando coisa, mandando cortar coisa do programa, personagem, enfim. E ela não tinha assim, embasamento artístico, né? Como o Boni tinha, para bater de frente com o Chico Anísio, vamos dizer assim. Aí ele foi ficando puto, e quando a imprensa começou a questionar, ele começou a falar mesmo. E isso não foi bom, assim, politicamente, né? Realmente não foi bom. Não foi bom mesmo para ele. Uma pena. Agora, tem uma história boa para contar do Boni, vocês viram como é que são as coisas? O Boni não queria a escolinha de jeito nenhum, ele querendo voltar com a escolinha. Isso lá antes da escolinha voltar mesmo, né? Que a escolinha já veio desde o rádio, né? Sim. E já tinha tido versões da escolinha na TV e tal, mas nunca com esse sucesso que foi. E ele querendo o Boni, não, um esquema antigo, Chico. Escolinha você já está fazendo rádio, você tem capacidade de fazer coisas novas, queria uma coisa diferente, cara. Não, Boni, mas não tem errado, a escolinha... O Boni viajou, fazer uma viagem longa de um mês. Ele falou, o quê? Eu vou botar a escolinha no ar agora. Botou... Quando o Boni voltou, não tinha o que discutir. O Boni voltou e falou, filha da puta. Você falou, pois é, Boni, vai tirar agora? Não, né, Chico? Não vou tirar, né? Eu já fiz a escolinha algumas vezes nas escolas, eu fui professor de artes também. Eu já fiz como professor algumas vezes. Imagina. E quando eu era criança, meu pai também, meu pai fazia alguns eventos solidários, e em algum desses eventos ele era o professor Raimundo, eu era o Néstor da Capitinga, minha irmã era a dona Cacilda, e aí ia fazendo, juntando todo mundo e fazia sempre eventos. E uma coisa importante que você falou sobre a questão de os jovens, hoje com 16 anos, perguntarem quem é o Chico Anísio, eu lembro que lá em 2012, eu acho, 2011, o meu primeiro emprego como professor, a gente fez uma gincana, eu sou ator também, e aí a escola, sabendo que eu era ator, me colocou na parte da gincana com teatro quando eu terminava a turma. E aí, de cara, eu pensei, vamos fazer escolher o professor Raimundo. E eu tive essa mesma impressão que você, quando eu falei para os alunos, vocês sabem qual que é a escolinha do professor Raimundo? Aí o pessoal, aquela que passa na Record, né, professor? Eu falei, não, aquela é a escolinha do Barulho, é uma paródia da escolinha do professor Raimundo, não é aquela não. Aí eles foram começar a ver, foram associando, porque os pais viam a escolinha, e ficou simplesmente fantástico nisso. Esse resgate aí do atual. Porque tem uma coisa importante, que a gente lembra que a escolinha fez muito sucesso no início da década de 90, aí bombou, depois saiu da programação da Globo, a Globo começou com os programas tipo séries, de segunda a sexta, eram séries diferentes que eles passavam, e lá na viradinha, acho que de 99 para 2000, eles voltaram com personagens novos, e aí foi aquele boom de novo, né?
A gente sabe que o seu irmão, segundo o seu próprio pai e ele também, o Bruno Mazeu, ajudava no roteiro e na criação de alguns personagens. Quais personagens você ajudou? Você já falou do Bento Carneiro, mas quais personagens você já ajudou a criar para o seu pai, para outros personagens da escolinha e para outros também programas de TV que você participou como roteirista? Olha, cara, eu sou novo, né? Nesse negócio de novo, assim. Sei lá, eu escrevo assim mesmo profissionalmente, tem vamos dizer assim, uns 10, 12 anos, né? Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, então eu posso dizer que eu sou novo nessa coisa de escrever. Cara, realmente eu não posso dizer que eu tenho algum personagem marcante que eu tenha criado para outras pessoas. E, cara, isso é uma coisa muito legal, é gratificante quando você cria alguma coisa, você vê outra pessoa falando, né? Você vê outra pessoa falando seu texto. É uma coisa muito bacana, cara. Eu tive realmente poucas experiências nesse sentido. Eu fico pensando assim, um compositor, né, cara? Você está num estádio, coisa que para nós atores é praticamente impossível, né? Você com, sei lá, um Rock in Rio, você com 100 mil pessoas ali, todo mundo cantando sua música. Imagina, deve ser uma coisa muito, muito emocionante, né? Não é verdade? E agora, uma coisa que foi muito interessante para mim, uma experiência que eu tive, foi nas 3 primeiras temporadas dessa escolinha nova, essa que o Bruno fez, eu fiz parte da equipe de redação. E muito interessante você ver o outro lado, porque, porra, ali na escolinha, para mim, cara, mole, né? Eu pegava aquelas minhas falinhas ali, arrancava a página, né? Como todo mundo fazia, decorava aquele bloquinho ali, estava tranquilo. Agora, você parar em frente a um computador com aquela folhazinha de Word em branco e falar, agora vamos lá, tem que escrever 3 rolando Lero agora. Vamos embora. E aí? Nossa. Olha, as sacadas para o Zé Bonitinho, que eu achei. Vocês fizeram uma atualização perfeita para o Zé Bonitinho. Desculpa estar falando muito, Guga, porque eu acompanho muito essa parte do humor. E o episódio, para mim, o episódio dessa temporada, para mim, da Escolinha Nova, do Zé Bonitinho, aquele do Zé Bonitinder, para mim, aquele ali foi o ápice. Foi, caramba, conseguiram atualizar o Zé Bonitinho. Zé Bonitinder, exato, muito bom, cara. O Rolando Lero. Porra, sensacional. O Lero, de verdade. Esse personagem, para mim, é um dos mais geniais, cara. E o texto agora dele... é o Adnet que faz ele, né? É muito bom o texto, cara. Hoje é o Adnet. Hoje ali, e o Rogério Cardoso. Puta, é o enrolador, né? Aquele típico enrolador, né? O cara que vai ali levando É sensacional. Espetáculo. Escolinha é um marco, né, cara? Falando em escolinha, a galera fica enchendo o saco do CQC falando que a gente pariu o Bolsonaro. Mas vocês querem saber quem foi o primeiro programa de humor a falar do Bolsonaro? Foi a Escolinha, cara. É muito louco isso. O Lúcio Mauro, né? Eu não me lembro exatamente qual foi o personagem, mas eu me lembro que falaram e citaram e falaram um pouco. A piada eu lembro perfeitamente. Era o Lúcio Mauro que falava assim: professor, tem um deputado aí que fica dizendo que quer que volte a ditadura, que quer que o exército tome o poder de novo. O professor fala: é aquele deputado, o deputado Bolsonaro, que ele é militar da reserva, né? Então tá explicado. Era uma piadinha que ele sempre vinha com uma coisa bobagemzinha, mas olha aí, já estavam de olho ali no Beleza de Presença. Né? Já perceberam ali, velho. Falaram, isso aqui tem alguma coisa ali mesmo. O cara não é normal. Já virou piada na Escolinha. E depois o CQC também tentou zoar ele. Mas enfim, já estamos entrando nos minutos finais, então já que eu citei o Bolsonaro, você acha que você está achando aí desse governo dele? É o pior? É o que mais dá vontade de vomitar ou não? Ou você vê alguma coisa de positivo em algum ponto aí desse governo? Cara, eu peguei a ditadura, né? Eu lembro de Ernesto Geisel, Emílio Garrastazu Azul Médici, lembro do Figueiredo, lembro bem do Figueiredo, que eu já era maior, né? Foi mais ou menos nessa ordem. Foi Emílio, Geisel, Figueiredo, né? Eu ouvia coisas horrendas, né? Logicamente, coisas até com certeza muito piores do que está acontecendo hoje, mesmo porque não tinha o vírus, né? Então hoje em dia a gente tem um inimigo, né? Pior e com toda certeza não existe governo pior que esse. Eu nunca vi nada desse jeito, entendeu? Porque
Tipo assim, não tem nada que você possa dizer, mas essa coisa eu acho legal, sabe? Não tem nada, porque assim, bicho, nega, eu nunca vi. Se você preferir. Eu nego algumas coisas, às vezes eu tenho uma conta para pagar, e eu enfio na cabeça que eu esqueço, eu fiz que esqueço, eu sei, eu não vou adiante, ou então uma coisa que eu tenho que entregar, e que você entra num processo de negação, quando você está, sabe? Quando você está com dificuldade de lidar com alguma coisa. Mas, bicho, é uma coisa que você não pode entrar numa situação dessa. Vai negar uma porra de um vírus. Entendeu? Mas aquela coisa, ditadores, eles têm tanta dificuldade de lidar com coisas com que eles não podem, né? Que eles preferem negar. Então o cara entra numa de que não, que isso não existe, entendeu? Mas e os números? Ah, mas é a imprensa. Porra, é manipulado, é a esquerda. Caralho. Bicho, a imprensa tem um poder, então, que, meu Deus do céu, cara. Por que a imprensa não tira ele, então? Por que a imprensa não é não? Porra. Então, bicho, é uma coisa assim execrável, uma coisa que eu nunca vi, essa atitude escrota de ficar com essas piadinhas, entendeu, bicho? De ficar fazendo humor tosco, se ainda fosse um humor refinado, você até calava a boca. O cara é engraçado, né, velho? Vamos calar a boca que o cara vem com cada uma, que porra, não. Esse humor merda, escroto, tosco, sabe? E nego chamando de mito. Pelo amor de Deus, cara. E o que mais me preocupa é isso, que o Bolsonaro ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, entendeu? Bicho, são 57 milhões que, porra, caralho, estão endeusando um cara desse. Sacou? Isso pra mim é que é foda, sabe? E a gente sabe que ele ganhou muito no discurso de ódio, né, cara? Tem uma galera, porra, que é a elite, a galera empresarial que, né, votou nele porque, logicamente, não quer um partido de esquerda no poder e tal, mas muita gente votou por causa dessa porra de arminha e de homofobia e sabe? E cara, uma coisa assim realmente inacreditável. Absolutamente inacreditável. E ele é meio que café com leite, né? Como a gente falava antigamente, né? Uhum. Ele pode tudo, né? Ele tira foto com o lavador de dinheiro do PCC e pode, tá tranquilo. Né? Tá liberado. Né? Por quê? Comete crime contra a Lei de Segurança Nacional, contra a saúde pública, falha a Constituição e pode. Participa de manifestação a favor da ditadura, entendeu? Que é inconstitucional, mas vai assim. Manda a imprensa enfiar leite condensado no rabo. Exatamente, tranquilo. Beleza. E por quê? Por quê? Eu vi esses dias um comentário seu no Instagram engraçado, Nilson, que o radicalismo está tão grande que estão trocando agora o comunista por outro termo, que você, inclusive, colocou lá que esses dias acusaram você de ser isolacionista. Eu queria que você comentasse. Alguém falou, eu falei, bicho, isolacionista, cara, porque eu, seguindo a quarentena, porque eu não sei porquê, eu resolvi ouvir a ciência. Estamos numa crise sanitária, caralho. O que eu ouço? Meu corretor de imóveis? Porra, o maquiador da série que eu estou fazendo? Não, vamos ouvir a ciência, né? Que é melhor, não é não? Não, tá falando para ficar em casa, que é o que vai achatar a porra da curva, cara, né? Então, isso é isolacionismo, porque você está contribuindo para o problema econômico, né? Que é o que vem antes, né? Primeira coisa, economia, né? Tem economia sem vida? Eu acho que não, né? Vamos pensar na vida, então, antes, né? E aí depois eu fui começar a falando assim, discutindo. Às vezes eu gosto de discutir com o Bolsonaro, né? Às vezes me diverte, assim, às vezes. Eu também. E eu pilho bastante, eu boto bastante, né? E o cara me chamou de passapanista, porque ele veio falar da Globolixo. Eu falei, mas veio dizer que eu estava mamando nas tetas da Globolixo. E da Lei Rouanet. Não, agora é Globolixo. Eu falei, como seria mamar nas tetas da Globo? Eu fui funcionário da Globo, eu não era acionista da Globo, não era sócio. Não, você é militante da Globo, você é passapanista da Globo. Eu saí da Globo tem 4 anos, velho, porque eu pedi demissão, fiz acordo. Eu nem pesquisa, né? Não, ontem, a situação tá tão grave, Guga, que ontem uma seguidora minha, não no dia que vocês vão estar vendo esse vídeo aqui, que esse vídeo vai sair, acho que 1 semana depois que a gente gravou, mas ontem uma seguidora mandou para mim no Instagram o seguinte, Guga e Niso: Carlito, veja essa pessoa, que essa pessoa é meu amigo, é estudada, tem universidade, trabalha, emprego sério, e olha o que ele está compartilhando. Ele postou lá um monte de coisa sobre
o leite condensado, justificando que são 334 mil soldados das Forças Armadas Brasileiras, seria plenamente normal se consumir 6.500 latas de leite condensado por dia. Lembrando que o Eduardo Bolsonaro foi fazer essa justificativa no Twitter, e vários militares foram lá dizer, eu trabalho em bases militares, nunca comi nada com leite condensado, bolinho, nada do tipo. E aí ele colocou um monte de informação falsa lá nessa postagem nisso. E aí eu falei assim, irmão, o valor da aposentadoria que o Lula recebe pela anistia não é 58 mil reais, como você colocou aí, não. A informação é pública. Aí eu botei o link lá do portal da Previdência para poder ele acessar e botei um print do olerite do Lula. Aí ele, você tirou isso de um órgão esquerdista? Eu falei, peraí, mas a Previdência Social não é do governo? O governo não é o Bolsonaro? Então você quer dizer que o Bolsonaro é esquerdista? Ah, mas e o dinheiro de Cuba? Aí eu botei lá o link do livro verde, que mostrava que o país que mais recebeu dinheiro do Brasil, através do BNDES, foi os Estados Unidos. Aí ele, mas essa fonte é manipulada. Eu falei, mas o BNDES não é um órgão do próprio governo? Vocês são limitados, seus passadores de pano. E aí segue assim, a gente está literalmente em um momento de exceção total, parece que a gente está vivendo uma esquizofrenia. Realmente. A gente está vivendo uma série da Netflix. Sabe essas séries de tipo The Dome, que é aquela que de repente vê uma cúpula e fica todo mundo preso ali dentro por séculos. Não pode sair, né? É mais ou menos uma série dessa. A gente está vivendo uma coisa assim, com esse presidente que é um déspota, né? Que é um caralho, é tudo, né? O cabelo, agora vem com aquele cabelo, né? E as pessoas com esses argumentos, cara, com esses argumentos que não tem argumento. Aí, porque é o PT. E aí, foda-se o PT, cara. Caralho, o PT já foi, esquece. Estamos falando disso agora. Vamos falar de agora. O negócio está acontecendo agora, né? E, cara, o Bolsonaro, cara, ele é um cara tão limitado que ele tinha tudo para ser o salvador da pátria. Esse cara, se ele quisesse, ele estava eleito por mais 20 eleições, cara. Eleição que, se ele realmente encarasse essa pandemia de frente e fizesse um puta de um planejamento, aproveitando o know-how que o Brasil tem de campanha de vacinação, botava um puta de um ministro da saúde e vinha com um plano, cara, ele ia virar o Deus. Se nem eu já chamava ele de mito, ele sendo do jeito que ele era, imagina ele fazendo um negócio desse, entendeu? O Dória fez um pouquinho, olha o que está acontecendo com o Dória. Pois é, e não fez mais que a obrigação dele, né? Para pensar. Não é não? Mas teve que fazer porque, bicho, alguém tinha que fazer, né? Sabe? Aí começa o Léo comentou uma coisa, olha o que o Léo comentou aí, Guga. Fala pro Niso aí que o que o Léo comentou aqui é importante. Ó. Pô, eu não tô vendo, tá onde o comentário? Leia. Ele comentou assim, o Léo, para quem não sabe, Niso, é o nosso produtor, ele é bolsominion, nosso produtor, a gente tá tentando recuperar ele, né, para ver se a gente consegue acabar com pessoas que pensam assim, mas enfim. E aí agora ele mesmo, que já está nesse processo de conversão, ele está saindo do obscurantismo e indo para o mundo das luzes, ele mesmo comentou. Por ser bolsominion, o produtor não permitiu que esse trecho fosse ao ar. Cara, assim, é horrível dizer isso, mas, porra, o que a gente espera de um chefe de Estado é isso, cara. Então, as pessoas ficam dizendo, vocês estão torcendo contra. Não estou torcendo contra porra nenhuma, cara. São 1.400 pessoas morrendo por dia. Isso é uma coisa muito, muito trágica. Eu não vou ser hipócrita e dizer que isso tira o meu sono, coisas das noites, mas me incomoda pra cacete, cara. Eu tenho empatia com as pessoas. Eu acho horrível isso, cara. Me deixa muito triste quando eu vejo, porra, famílias, cara, uma coisa horrorosa, totalmente fora da caixa. Não mas a gripe mata também. Mas o acidente de carro mata. Bicho, foda-se, cara. São mais de 1.400 pessoas morrendo por dia. Então você vai justificar porque o câncer mata, porque acidente mata, porque assalto mata. Porra, e são doenças que matam, às vezes, porque você não sabe. O Covid está matando por falta de espaço em hospital, por falta de planejamento do governo. O que está acontecendo no nosso país, eu falo isso no meu canal direto, Niso. Sei que você segue meu trabalho junto com a Tati, mas o que está acontecendo no nosso país nesse momento é uma ação dolosa, intencional por parte do Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, e muita gente está esquecendo alguns ministros que passaram também pelo Ministério da Saúde. Todos em um futuro não tão longe serão punidos. Existem várias denúncias contra o Bolsonaro no Tribunal de Haia, se não me engano já tem 3 apresentadas. Aqui no nosso país também tem algumas denúncias contra ele. Ele, em tese, tem certa imunidade nesse momento, porque é presidente da República. Ele só pode ser preso em situações específicas, mas crimes não faltam cometidos pelo Bolsonaro.
Mas enfim, a gente está indo aqui para o final, meu amigo Guga. É com você aí. Eu falei muito aqui hoje. Falei demais. Você falou Paulo Guedes, é o Pazuello que você queria ter falado. Ministro Pazuello. Eu falei Paulo. É porque eu sou disléxico, é normal. Pazuello, realmente, está com o Pazuello. pescocinho a prêmio. Está com o pescocinho a prêmio, Pazuello, qualquer hora vai rodar. Inclusive o Centrão quer dar um pé na bunda dele. E se o Arthur Lira virar o presidente da Câmara, o Centrão vai ficar ainda mais potente e o Pazuello vai rodar. Eles querem colocar um do Centrão ali, que é o Ricardo Barros. Mas, enfim, vamos entrar aqui agora já então, nos minutos finais. Meu querido Niso, muito obrigado aí pela conversa. Adorei. Eu que agradeço, cara. Adorei mesmo esse papo contigo. Você é um cara muito maneiro. E obrigado. Você acha que esse pessoal aí, mais fascistoide, eles, pra gente voltar pro sexo, eles são reprimidos sexualmente? O que aconteceu com essa galera? Eles não sabem transar? Isso aí, cara, olha só. A gente brinca, você é mal comido, né? Você precisa dar uma piroca, né? Mas é exatamente isso, cara. Estou dizendo que eles têm que dar, que o cara que é homem, não é isso. Mas o sexo, cara, é pulsão de vida, entendeu? E não tendo a pessoa que não transa, cara, fica uma coisa encroada ali, e ainda mais com essa hipocrisia toda, que as pessoas querem transar, e fica segurando por causa de religião, por causa de ideologia, cara, isso dá problema, velho. Isso é tudo mal comido, mas com toda certeza. Estou falando sério, não estou de brincadeira, não. O Alan. Depois vaza vídeo em motel de pastor, não bate nem político, punheta, conservador. Não bate nem punheta. Aquele Alan, o gengivão da Terça Livre, ele fez um vídeo falando que que você não morre fumando, mas você pode morrer batendo punheta. Tipo, ele acha que bater punheta. O cara veio com um papo ou de que bater punheta detona neurônio ou mata. Eu acho que ele falou que mata. É isso mesmo, que levava a morte. O cara não bate punheta, que não é piada, cara. É aquela e fumar cigarro só estraga o pulmão dele, ele falou, mas a inteligência tá... Perdi meu pai por causa de cigarro, tá? Cigarro só. Se ele não tivesse fumado, poderia estar vivo até hoje, cara. Iria fazer 90 agora, poderia estar um cara de 90 anos, né? E meu pai era punheteiro. Então, e aí? Nós vamos perguntar agora, o efizema foi por causa de cigarro ou por causa de punheta? Provavelmente foi por causa de cigarro, né? Eu ouvi o que esse cidadão fala, bicho. Esse não deve fazer sexo nem para reproduzir, nem para isso. Não faça sexo. Para ele a gente recomenda, não faça. Se fizer, use. Né? Não reproduza, por favor. Isso, por favor, que a senhora diga, pelo amor de Deus. Isso, obrigado, porra. Foi muito maneiro o bate-papo. E também conversamos. Vocês são foda. Você que é foda, foi muito da hora. Tem uma cabeça foda. Muito obrigado aí pelo tempo. E a sua mulher também foi muito legal o bate-papo. Você tem que acompanhar os dois. Né? Acompanha os dois no podcast, beleza? Carlito, faz aí. Então, quem chegou aqui pelo bate-papo com o Niso, anteriormente teve um bate-papo com a Tati também, que a gente gravou um pouco antes. Se você está vendo esse vídeo aqui e não viu o outro, volta para ver também, que o outro papo está muito bacana sobre sexo, sobre essa questão que a gente falou aqui agora. Eu queria pedir para a gente encerrar, Niso, com um compacto aí de alguns personagens que você dublou, que são fantásticos aí, que eu acho que a gente merece ouvir nesse momento, para a gente quebrar um pouco esse clima pesado que o nosso país tem passado, que tá complicado, viu? Viver nessa era com o Bolsonaro e de quebra com a pandemia da Covid-19. Muito surreal. Vamos ver se vocês vão reconhecer. A vida passa muito rápido. E se você não para um pouco para curtir a vida, quando vê, ela já passou. Nossa, você é tão velha que sai leite em pó do seu peito. Qual é esse? As Branquelas. Cara, minha mulher ama esse filme, cara. A minha mulher ama esse filme. As Branquelas foi sucesso. Esse foi sucesso. Agora, olha só, o mais recente de todos. O mais recente de todos está na Netflix, hein? 3 temporadas. Vou dizer uma frase. Não seja um Cobra Kai. Seja um Miyagi. Puta, eu não acredito, cara. Sério? Eu sou garoto. Você tá vendo, mais uma vez, o nerd. Toda vez te botam para fazer a voz do nerd, Niso. Você é o Larusso, né? Larusso, que é o principal.
É o Daniel Cara, tem San. o Daniel, que a gente torcia no Karate Kid 1 e 2 e 3 também, mas convenhemos que Eu agora... sabia que eu conhecia aquela voz. A gente tá torcendo pro loirinho, pro vilão. Eu não, eu tô torcendo pro Daniel San. Já faz do Bolsonaro na vida real. Ainda tem o Chris lá. O Chris é tipo o Trump e o John é tipo o Bolsonaro, entendeu? Então tá lá os dois. Não, ele é melhor que o Bolsonaro. E o Daniel San é tipo a galera progressista que quer resolver o problema, mas não quer violência, não quer burlar a lei. É uma boa analogia. Mas ao mesmo tempo não desgruda, né? Fica ali espezinhando o cara, né? Fica implicando com o cara ali o tempo inteiro. Caramba! E, inclusive, a 4ª temporada já foi anunciada para o final de 2021, início de 2022. Que bom, Niso! Que a gente vai ouvir você de novo, cara, lá. Muito bom. Aí. Que bom. Valeu, gente. Prazerzão, viu? Vocês são demais. Muito obrigado. Valeu. Quem está ouvindo esse podcast aqui pelo Spotify ou por outra plataforma de áudio, vai lá no YouTube se quiser ver com imagem. Siga o Niso Neto nas redes sociais. Ele tem outros personagens dublados também. A gente citou alguns aqui, mas tem uma diversidade de personagens. Se você é do mundo geek, com certeza você tem algum personagem que já foi dublado pelo Niso Neto. Inclusive, alguns personagens um pouco mais retrô aí, como personagens do Thundercats, também foram dublados pelo Niso. E é isso aí. Thunder. Oh, adorava, velho, adorava.